Estrangeiro é uma palavra que representa algo ou alguém de um país diferente. A quantidade de pessoas que possui tabuleiros Ouija apenas repousando em seus armários em algum lugar, acumulando poeira, é significativa, e a maioria das pessoas provavelmente nunca os utilizou. Descobri o que eram os tabuleiros Ouija quando tinha 16 anos. Ao questionar meus pais sobre a presença de um em nossa casa, minha mãe confirmou que sim, tínhamos um guardado em algum lugar no armário que continha todos os jogos de tabuleiro. Esse armário estava localizado no porão, próximo à lavanderia, e continha várias antiguidades dos meus pais. A curiosidade me levou a procurar o tabuleiro Ouija, pois eu estava um pouco supersticioso na época. Minha mãe colaborou comigo para retirá-lo do armário sem perturbar a integridade e a organização interna. Eventualmente, encontramos uma velha caixa empoeirada identificada como Ouija, exibindo duas mãos segurando a peça que se move ao redor da placa, chamada prancheta. Embora a caixa estivesse em estado precário, minha mãe mencionou que eles a haviam utilizado apenas algumas vezes. Decidi convidar alguns amigos para experimentar o tabuleiro Ouija em um fim de semana em que estaria sozinho em casa, tornando a experiência mais assustadora. Com a ajuda de um amigo que tinha um carro, nos reunimos no meu quarto iluminado apenas por uma lanterna, posicionada no chão, direcionada para o tabuleiro. Após fazer algumas perguntas, a prancheta começou a se mover, proporcionando uma experiência assustadora. No entanto, a situação se tornou ainda mais intensa quando a lanterna apagou subitamente, deixando-nos todos assustados e desconcertados. Decidimos interromper o jogo e saímos para o quintal, pois estávamos todos assustados por estar em casa naquele momento. Mesmo depois de meus amigos irem embora e meu irmão mais novo dormir, senti a necessidade de devolver o tabuleiro Ouija ao armário. No entanto, ao tentar dormir naquela noite, senti uma atmosfera estranha e, ao apagar a luz, percebi que algo havia caído no meu armário. Investigando, encontrei uma caixa de madeira do meu projeto de artes e ofícios, que continha lembranças da infância, caída no chão. Isso desencadeou um episódio assustador, e a experiência me levou a evitar tabuleiros Ouija desde então. Nunca havia experimentado um tabuleiro Ouija até chegar aos meus 20 anos. Nunca foi algo que me chamasse a atenção, mas meu amigo George mencionou brevemente uma garota chamada Mandy, que tinha interesse nesse tipo de atividade. Um dia, ele me convidou para acompanhá-los, juntamente com sua amiga, a uma casa abandonada e supostamente assombrada, localizada a cerca de meia hora de carro. Ele assegurou que a amiga era atraente para me convencer a ir. Como não tinha planos para aquela noite, concordei em participar dessa aventura noturna. George me buscou por volta das 23 horas e fomos buscar as meninas em um parque. Eu já havia conhecido Mandy uma vez, mas sua amiga Carly era uma novidade. Durante a viagem, Mandy mencionou que já havia estado na casa antes e que era conhecida por sua atividade paranormal, um termo que eu nunca havia ouvido, mas pude entender. Durante a preparação, Mandy tirou uma grande sacola do carro, revelando uma caixa de tabuleiro Ouija e uma vela. Fiquei sabendo que a surpresa era usar o tabuleiro na casa abandonada. Embora não estivesse muito empolgado com a ideia, decidi participar da aventura. Ao chegarmos perto da casa, estacionamos em uma rua escura sem iluminação pública. A entrada estava fechada, então tivemos que caminhar até lá, atravessando uma floresta que nos levou ao quintal da casa. Ao entrar, percebi que a mobília ainda estava lá, mas estava visivelmente deteriorada, indicando que ninguém morava lá há décadas. Mandy colocou o tabuleiro Ouija no chão, acendeu velas e começou a fazer perguntas espirituais. No início, a prancheta não se moveu, mas depois começou a soletrar a palavra Olá. A experiência parecia ser levada a sério pelas meninas, e um estrondo vindo de cima nos fez saltar. George sugeriu que alguém poderia estar lá em cima, enquanto Mandy insistia que poderia ser a entidade chamada Gregory. Mesmo após ouvirmos passos, decidimos investigar e subimos as escadas. Entramos em um quarto com móveis deteriorados, mas um som estranho vindo de um armário nos fez sair rapidamente. Ao descermos, percebemos que as meninas haviam desaparecido,
e a casa estava envolta em escuridão. Não conseguimos contatá-las. Ao retornarmos à janela pela qual entramos, fugimos para o carro. George tentou ligar para o telefone de Mandy várias vezes, mas sem sucesso. Formamos teorias sobre elas nos pregarem uma peça, mas a experiência deixou uma sensação sobrenatural persistente na memória. Em outubro de 2015, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, entrei em uma fase de fascínio pelo terror, dedicando-me a tudo que era assustador e sobrenatural. Com a proximidade do Halloween, estava imerso na leitura de histórias arrepiantes sobre os tabuleiros Ouija e as experiências perturbadoras das pessoas com eles. Minha curiosidade foi aguçada a ponto de eu pedir um tabuleiro Ouija pela Amazon. Esperei por uma noite em que nossos pais não estivessem em casa para utilizá-lo. Consegui persuadir minha irmã mais nova a participar dessa experiência comigo. Sentamo-nos à mesa da sala de jantar, com as luzes diminuídas, ambos segurando o indicador móvel. Fiz algumas perguntas ao tabuleiro, e minha irmã e eu nos divertimos, achando a situação estranha e até engraçada. Tentei assustá-la movendo a peça, mas ela percebeu que era eu quem estava controlando. Após alguns minutos, entediamos e minha irmã queria parar. Decidi tentar novamente mais tarde, por volta da 1h da manhã, quando minha irmã já estava dormindo. Retornei à sala de jantar, apaguei as luzes novamente, em voz baixa para não acordar minha irmã, fiz perguntas semelhantes às da primeira vez. No entanto, a prancheta não se moveu, e em vez disso, ouvi sons suaves de passos lá em cima, possivelmente minha irmã. Os passos foram seguidos por uma voz feminina abafada, diferente da minha irmã, que vinha diretamente de cima, do quarto do meu irmão mais velho que estava na faculdade. Subi as escadas e ouvi a voz ficar mais alta à medida que me aproximava do quarto. Curioso, cheguei até a porta e coloquei meu ouvido contra ela. A voz, que inicialmente não compreendi, repetia: "E a vovó está aqui, Georgie." Foi então que percebi que aquela era a voz da minha falecida avó. Abri a porta, liguei a luz e não havia ninguém lá. A voz cessou. Assustado, corri para o meu quarto, tranquei a porta e me enrolei sob as cobertas. A sensação de terror foi tão intensa que a sala parecia girar. Incapaz de formar pensamentos racionais, fiz uma oração antes de tentar dormir, mas passei a noite inteira acordado. 8 anos depois, essa noite permanece vívida em minha memória.